Quando minha mãe apareceu naquele restaurante, com seu avental surrado e o cheiro de cebola ainda grudado nos cabelos grisalhos, senti meu estômago revirar. Não de fome, mas de pânico. Ali estava ela, sorrindo como se não percebesse que estava destruindo anos de construção da minha imagem. Os sócios me olhavam. Meu namorado, filho de empresários, franzia a testa tentando entender quem era aquela mulher que me chamava de filha. E eu, paralisada entre a mesa de mogno e a vergonha que subia pela garganta feito Billy, fingi não conhecê-la. Disse que era um engano. Vi seus olhos se enchendo de água enquanto o segurança a conduzia para fora, e naquele momento, escolhi minha carreira em vez do coração dela. Não sabia ainda que essa seria apenas a primeira de muitas vezes em que eu arrancaria pedaços da alma de quem me deu a vida. Meu nome é Camila, tenho 30 anos, e passei a última década construindo uma versão de mim mesma que não existe. Criei uma personagem sofisticada, culta, de família bem estabelecida, formada nas melhores universidades. A verdade é que cresci numa casa de 2 cômodos na periferia, onde o banheiro ficava do lado de fora e a geladeira vivia vazia nos últimos dias do mês. Minha mãe, Aparecida, sempre foi cozinheira. Começou aos 15 anos descascando batatas numa lanchonete de beira de estrada e nunca parou. Trabalhou em restaurantes baratos, casas de família, lanchonetes de shopping, sempre voltando para casa com os pés inchados e as mãos machucadas de tanto cortar, fritar, mexer panelas fumegantes. Ela engravidou de mim aos 18 anos. Meu pai era um homem casado que prometeu mundos e fundos, mas desapareceu quando soube da gravidez. Nunca o conheci, e minha mãe nunca falou mal dele na minha frente. Apenas dizia que algumas pessoas não são feitas para ficar, e que nós duas éramos tudo o que precisávamos. Durante toda a minha infância, ela trabalhou em 2, às vezes 3 empregos. Saía de madrugada e voltava quando eu já estava dormindo. Minha avó cuidava de mim durante o dia, até que ela morreu quando eu tinha 8 anos, e então comecei a ficar sozinha em casa, fazendo meus deveres com as orientações que minha mãe deixava escritas em bilhetes colados na geladeira. Eu era uma criança inteligente, sempre fui. Tirava notas excelentes sem muito esforço, devorava os livros que minha mãe pegava emprestados da biblioteca municipal. Ela sempre dizia que eu era sua joia preciosa, que eu iria longe, que o céu era o limite para uma menina esperta como eu. Investiu cada centavo que conseguia juntar na minha educação. Me colocou numa escola particular com bolsa integral conseguida através de um programa social. Comprava meus materiais escolares mesmo quando isso significava cortar gastos com sua própria roupa, seus próprios sapatos. Lembro de vê-la usando o mesmo par de chinelos por 3 anos seguidos, enquanto eu desfilava na escola com tênis novos a cada semestre. Mas foi justamente na escola particular que tudo começou a mudar dentro de mim. Eu era a única bolsista da turma. As outras crianças chegavam em carros importados, falavam de viagens para a Disney, tinham casas com piscinas e quartos maiores que toda a minha residência. No começo, tentei fazer amizades sinceras, mas logo percebi que minha realidade era motivo de piadas. Certa vez, convidei uma colega para brincar em casa. Ela chegou, olhou ao redor com uma expressão de desprezo mal disfarçado e inventou uma desculpa para ir embora em 15 minutos. No dia seguinte, toda a sala sabia que eu morava num barraco, que não tinha nem banheiro dentro de casa, que minha mãe era empregada. As risadinhas me seguiam pelos corredores. Foi então que comecei a mentir. Pequenas mentiras no início. Dizia que aquela não era a minha casa de verdade, que estávamos fazendo uma reforma na nossa casa maior. Inventei que minha mãe era gerente de um restaurante importante, não apenas cozinheira. Aos poucos, as mentiras foram crescendo, se tornando mais elaboradas, mais necessárias. Criei uma família inteira que não existia. Tios empresários, primos estudando no exterior, uma avó fazendeira no interior. Quanto mais eu mentia, mais as pessoas me aceitavam e mais eu me afastava da verdade. Minha mãe não sabia de nada disso. Ela trabalhava tanto que mal tinha tempo de perguntar sobre meus dias na escola. Quando perguntava, eu dava respostas vagas, mudava de assunto. Ela confiava em mim cegamente. Acreditava que eu era uma menina honesta, bondosa, que oraria todos os sacrifícios que ela fazia. E talvez eu tenha sido essa menina um dia,
antes de descobrir como a vergonha pode ser uma força corrosiva que devora tudo que há de bom dentro da gente. Na adolescência, comecei a inventar desculpas para não levar minha mãe aos eventos da escola. Dizia que era só para alunos, que pais não podiam ir, que eu já tinha quem me acompanhasse. Ela ficava triste, eu via a decepção nos olhos dela, mas eu não conseguia imaginar minha mãe, com suas roupas simples e suas mãos calejadas, sentada ao lado das mães que usavam joias caras e falavam sobre personal trainers e viagens para o Caribe. Uma vez, ela insistiu em ir a uma apresentação de dança na escola. Passei a semana inteira com o estômago embrulhado de ansiedade. No dia, ela chegou com um vestido que tinha comprado especialmente para a ocasião, um vestido barato de loja popular, mas que para ela era o mais bonito do mundo. Senti uma mistura de amor e vergonha tão intensa que quase vomitei. Durante a apresentação, evitei olhar para onde ela estava sentada. Depois, quando minhas colegas quiseram conhecer minha mãe, inventei que ela tinha passado mal e ido embora mais cedo. Encontrei minha mãe me esperando do lado de fora, com aquele sorriso orgulhoso no rosto, dizendo como eu tinha dançado lindamente. Mal consegui olhar para ela no caminho de casa. Ela atribuiu meu silêncio ao cansaço da apresentação, nunca imaginou que era vergonha. Os anos do ensino médio foram marcados por esse distanciamento progressivo. Eu me destacava academicamente, ganhava prêmios, era admirada pelos professores. Comecei a receber convites para festas, a fazer parte dos grupos populares. Mas para isso, precisava manter a mentira viva. Dizia que morava num condomínio fechado do outro lado da cidade, que não podia receber visitas porque minha mãe era muito rigorosa com privacidade. Inventava compromissos familiares para não ter que levar ninguém em casa. Vivia num estado constante de alerta, aterrorizada com a possibilidade de alguém descobrir a verdade. Minha mãe começou a notar minha distância. Perguntava se estava tudo bem, se eu estava brava com ela, se tinha feito algo errado. Eu dizia que não, que era apenas estresse da escola, das provas, dos trabalhos. Ela acreditava, porque queria acreditar. Porque a alternativa, perceber que sua filha estava se afastando deliberadamente, era dolorosa demais para considerar. Às vezes, eu a via chorando sozinha na cozinha tarde da noite, e uma parte de mim queria correr e abraçá-la, pedir desculpas, contar tudo. Mas a outra parte, a parte que tinha provado a aceitação social, que sabia como era não ser a piada da turma, era mais forte. Quando chegou a hora do vestibular, estudei como uma possessa. Era minha chance de ir ainda mais longe, de me reinventar completamente. Passei em administração numa universidade federal conceituada, com nota suficiente para escolher qualquer curso. Minha mãe chorou de felicidade quando viu o resultado. Fez uma festa com os vizinhos. Comida simples, mas feita com tanto amor que as pessoas comeram como se fosse banquete de rei. Ela estava tão orgulhosa, contando para todo mundo que sua filha seria a primeira da família a ter diploma universitário, que seria alguém na vida. A universidade foi minha grande oportunidade de recomeçar. Ninguém me conhecia ali. Ninguém sabia de onde eu vinha. No primeiro dia de aula, quando me perguntaram sobre minha família, descreve uma versão completamente fictícia dos meus pais. Disse que meu pai era empresário do ramo de importação e exportação, que minha mãe era professora universitária aposentada, que morávamos numa casa no bairro mais nobre da cidade. As mentiras saíam da minha boca com uma facilidade assustadora, como se eu tivesse ensaiado aquele roteiro a vida inteira. E talvez eu tivesse mesmo. Cada mentira da adolescência tinha sido um ensaio para esse grande espetáculo. Criei uma identidade inteira baseada em falsidade, e quanto mais as pessoas acreditavam, mais eu me afundava nessa personagem. Comecei a me vestir de forma diferente, a falar de forma diferente, a frequentar lugares diferentes. Arrumei um emprego de meio período numa empresa de consultoria através de um contato da faculdade e comecei a juntar dinheiro para alugar um apartamento pequeno mais perto da universidade, longe da periferia onde minha mãe morava. Quando disse a ela que ia me mudar, vi o mundo desabar nos olhos dela. Ela não entendeu por que eu precisava morar sozinha se nossa casa era tão perto do centro de ônibus, se ela podia continuar cuidando de mim. Inventei que era para ficar mais perto do trabalho, que seria melhor para meus estudos,
que era um passo importante para minha independência. Ela concordou porque sempre concordava com tudo o que eu dizia, sempre confiou nas minhas decisões. Me ajudou a me mudar, carregando caixas mesmo com as costas doendo do trabalho pesado na cozinha. Limpou cada canto do apartamento minúsculo que eu tinha alugado, colocou flores na mesinha da sala, deixou marmitas na geladeira para eu não passar fome. Quando ela foi embora naquele dia, me abraçou forte e disse que sentia minha falta antes mesmo de eu ter ido. Eu disse que visitaria sempre, que estávamos a apenas alguns quilômetros de distância. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e minhas visitas foram se tornando cada vez mais raras. Eu sempre tinha uma desculpa. Muito trabalho, muitas provas, muitos compromissos. A verdade é que eu estava construindo uma vida onde ela não cabia, e cada visita àquela casa humilde me lembrava de tudo que eu estava tentando esquecer. Na faculdade, fiz amizades com pessoas de classes sociais que eu só conhecia de longe. Comecei a namorar Rafael, um rapaz de família tradicional, cujo pai era dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Ele era tudo o que eu achava que queria, bonito, bem educado, bem relacionado, com um futuro garantido. Quando me apresentou aos pais dele, vesti minha melhor roupa e representei o papel da minha vida. Contei as mentiras sobre minha família com tanta convicção que até eu quase acreditei. Os pais dele me adoraram. Acharam que eu era uma moça refinada, inteligente, perfeita para o filho deles. Rafael às vezes perguntava sobre meus pais, porque nunca os conhecia, porque eu evitava falar sobre eles. Eu dizia que eles viajavam muito a trabalho, que eram pessoas muito reservadas, que tínhamos uma relação complicada. Ele aceitava minhas explicações sem questionar muito, afinal, todas as famílias têm suas peculiaridades. Mas eu vivia com medo, um medo constante de que algo desse errado, de que alguém descobrisse a verdade, de que meu castelo de mentiras desmoronasse. Minha mãe ligava quase todo dia. No início, eu atendia. Conversava alguns minutos, inventava pressa para desligar logo. Com o tempo, comecei a deixar ir para a caixa postal, a retornar as ligações apenas 1 ou 2 vezes por semana. Ela sempre perguntava quando eu iria visitá-la, se estava me alimentando bem, se precisava de alguma coisa. Eu dizia que estava tudo ótimo, que em breve daria um pulo lá. As promessas vazias se acumulavam como dívidas que eu não tinha intenção de pagar. Houve um aniversário dela que marcou um ponto de virada na nossa relação. Ela fez 50 anos e planejou um almoço simples com os vizinhos e alguns parentes distantes. Me ligou semanas antes, pedindo, quase implorando, que eu estivesse lá. Disse que seria o presente mais importante que eu poderia dar a ela, apenas minha presença. Eu prometi que iria, marquei na agenda. Ela ficou tão feliz que chegou a chorar ao telefone. Mas quando chegou o final de semana, Rafael me convidou para passar uns dias na casa de praia da família dele. Seria a primeira vez que eu conheceria a família estendida, tios, primos, avós. Era uma oportunidade que eu não podia perder. Liguei para minha mãe na sexta-feira à noite e inventei uma emergência no trabalho. Disse que tinha surgido um projeto importante, que meu chefe estava contando comigo, que era crucial para a minha carreira. Ouvi o silêncio do outro lado da linha, um silêncio que durou tempo demais, carregado de todas as palavras que ela não disse. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada, mas ela disse que entendia, que trabalho era importante, que faríamos algo juntas outra hora. Desliguei o telefone e tentei não pensar no almoço de aniversário acontecendo sem mim, na cadeira vazia que deveria ser minha, nos vizinhos perguntando onde estava a filha tão inteligente e dedicada. Passei aquele final de semana na casa de praia, rindo, bebendo champanhe, tirando fotos com o pôr do sol ao fundo, postando nas redes sociais para que todos vissem como minha vida era perfeita. Não pensei na minha mãe soprando as velas sozinha, fazendo um pedido que provavelmente incluía ter a filha de volta. Não pensei até segunda-feira, quando voltei para casa e encontrei uma mensagem dela na caixa postal. Ela só dizia que tinha guardado um pedaço de bolo para mim, que podia buscar quando quisesse, que sempre teria um pedaço guardado, esperando. Nunca fui buscar aquele bolo. Inventei que estava muito ocupada com o trabalho, que logo daria um pulo lá.
As semanas passaram e eu sabia que o bolo já devia ter estragado, mas era mais fácil não pensar nisso do que encarar o que aquele bolo guardado representava: amor incondicional oferecido a alguém que não merecia. Me formei com louvor. Consegui um emprego excelente numa multinacional de consultoria estratégica. Era um trabalho que pagava bem, tinha prestígio, me colocava em contato com executivos de alto escalão. Eu tinha 24 anos e estava realizando todos os sonhos que tinha para mim mesma. Aluguei um apartamento maior, num bairro nobre, comprei roupas de marca, comecei a frequentar restaurantes caros e eventos exclusivos. Por fora, era tudo o que eu sempre quis ser. Por dentro, havia um buraco que ia crescendo, mas eu me recusava a olhar para ele. Minha mãe ficou sabendo da formatura apenas uma semana antes. Eu tinha evitado contar, pensando em 1000 desculpas para não convidá-la. Mas ela ligou animada, dizendo que uma vizinha tinha visto meu nome na lista de formandos publicada no jornal. Perguntou sobre a cerimônia, disse que já estava separando seu melhor vestido, que não via a hora de ver sua filha recebendo o diploma. Senti o pânico me dominando. Não podia levá-la à formatura. Rafael estaria lá com toda a família dele, meus colegas de trabalho, meu chefe. Como eu explicaria àquela mulher simples, de mãos calejadas e roupas baratas, como minha mãe? Disse a ela que tinha cotas muito limitadas de convites, que a universidade era rigorosa com isso, que eu mal tinha conseguido convites suficientes para a família do Rafael. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse com a voz fininha que entendia, que o importante era eu me formar, que ela comemoraria de longe mesmo, do jeitinho dela. Desliguei sentindo uma mistura de alívio e náusea. Alívio por não ter que lidar com a situação. Náusea por saber exatamente o que eu estava fazendo. A formatura foi linda. Rafael me deu um buquê de rosas vermelhas. Seus pais me abraçaram como se eu fosse da família. Meu chefe fez questão de tirar foto comigo. Sorri para todas as câmeras, levantei meu diploma, joguei o cabelo para o alto. Nas fotos, pareço radiante, realizada, feliz. Ninguém consegue ver o peso que eu carregava no peito. A imagem da minha mãe que não saía da minha cabeça, imaginando ela em casa, sozinha, talvez com um bolo que tinha feito para comemorar, sem ninguém para dividir. Depois da formatura, comecei a viajar muito a trabalho. Paris, Nova York, Londres, Dubai. Conheci lugares que minha mãe nem sonhava que existiam. Comi em restaurantes estrelados, me hospedei em hotéis 5 estrelas. Mandava mensagens curtas para ela, fotos de pontos turísticos, dizendo que estava tudo bem, que o trabalho estava correndo ótimo. Ela respondia com emojis de coração, dizendo que estava orgulhosa, que eu estava vivendo os sonhos que ela sempre teve para mim. Se ela percebia que mal nos falávamos, que nossas conversas tinham se reduzido a mensagens esporádicas e genéricas, nunca reclamou. Foi numa dessas viagens, quando voltei de Londres depois de 3 semanas fora, que aconteceu o incidente do restaurante que me persegue até hoje. Eu tinha marcado um jantar de negócios com Rafael e 2 sócios potenciais para abrir minha própria consultoria. Era uma reunião crucial, daquelas que definem o rumo da carreira. Escolhi um restaurante sofisticado, com 3 estrelas Michelin, onde cada prato era uma obra de arte e cada garrafa de vinho custava mais do que o aluguel da casa onde cresci. Estávamos no meio da conversa, eu explicando minha visão de negócio, quando houve uma comoção na entrada do restaurante. Uma mulher estava discutindo com o maitre, dizendo que precisava falar com alguém que trabalhava lá, que era urgente. Ouvi a voz antes de ver o rosto, e meu sangue gelou. Era minha mãe. Ela tinha descoberto onde eu estava, tinha pegado 3 ônibus para atravessar a cidade, tinha vindo até aquele restaurante porque precisava me ver, me falar algo importante que não podia esperar. Quando nossos olhares se cruzaram, vi o alívio no rosto dela. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo ao redor, e começou a caminhar em minha direção. Usava suas roupas de trabalho, um avental velho com manchas de molho, o cabelo preso num coque desalinhado. Trazia nas mãos um embrulho, provavelmente comida que tinha feito para mim. Vi Rafael franzindo a testa, vi os sócios se entreolhando, vi o maitre tentando interceptá-la. E naquele momento, tomei a pior decisão da minha vida. Levantei da mesa e caminhei até ela antes que chegasse perto demais.
Segurei seu braço com mais força do que deveria, um pouco longe da mesa, e disse baixinho, mas com firmeza, que ela devia ter se enganado. Que eu não era a pessoa que ela procurava. Vi a confusão se instalando no rosto dela, os olhos procurando nos meus algum sinal de que era brincadeira. Mas mantive minha expressão fria, distante, a mesma expressão que usava em reuniões de negócio quando precisava ser dura. Chamei o segurança e pedi que acompanhasse a senhora até a saída, que houve um mal-entendido. O embrulho que ela segurava caiu no chão. Abriu, revelando um pedaço de bolo caseiro cuidadosamente embalado. Nosso bolo favorito, aquele que ela fazia nos meus aniversários quando eu era criança, com cobertura de chocolate e recheio de brigadeiro. Ela tinha feito para mim. Tinha atravessado a cidade segurando aquele bolo, com cuidado para não amassar, para não estragar, porque sabia que eu amava aquele bolo e queria me dar um pedaço do passado que ainda nos conectava. Vi as lágrimas começarem a cair pelo rosto dela enquanto o segurança gentilmente a conduzia para fora. Ela não resistiu, não fez cena, apenas me olhou uma última vez com uma expressão que carrego comigo desde então. Não era raiva. Não era nem surpresa. Era decepção pura, o tipo de decepção que atravessa gerações, que marca para sempre. Era a decepção de uma mãe que percebe que falhou em transmitir à filha o valor mais importante, o amor verdadeiro. Voltei para a mesa com as pernas bambas. Rafael perguntou se estava tudo bem, se eu conhecia aquela mulher. Forcei uma risada e disse que eram os inconvenientes de jantar em restaurantes muito famosos. Sempre tinha gente perturbando. Os sócios riram. A conversa continuou. Fechamos o acordo naquela noite. Consegui o que queria. Minha empresa nasceria em alguns meses com capital suficiente para começar grande. Mas o bolo espatifado no chão daquele restaurante, a imagem da minha mãe sendo escoltada para fora, os olhos dela cheios de dor e incompreensão, ficaram gravados na minha mente como uma cicatriz que nunca sara. Depois daquela noite, minha mãe parou de ligar. As mensagens cessaram. O silêncio que se instalou era diferente do distanciamento gradual que tinha acontecido antes. Era um silêncio definitivo, de alguém que finalmente entendeu a mensagem. Durante semanas, esperei que ela entrasse em contato, parte de mim querendo que ela brigasse comigo, que exigisse explicações, que me desse a chance de pedir desculpas. Mas o telefone não tocava, e eu não tinha coragem de fazer a ligação. Minha vida profissional decolou. A consultoria foi um sucesso desde o primeiro mês. Consegui clientes importantes, fiz networking com pessoas influentes, comecei a aparecer em revistas de negócios como uma das jovens empreendedoras promissoras do país. Comprei um apartamento maior ainda, num condomínio de luxo com vista para o parque. Rafael pediu minha mão em casamento e eu disse sim, porque era o próximo passo lógico na vida que eu tinha construído. Marcamos o casamento para dali a 8 meses. Seria uma cerimônia grande num resort exclusivo, com mais de 200 convidados. Mas à noite, quando estava sozinha, a imagem da minha mãe voltava. Perguntava-me se ela estava bem, se ainda trabalhava naqueles empregos exaustivos, se os pés dela ainda doíam, se havia alguém cuidando dela agora que eu não estava mais lá. Pensava em ligar, mas o que eu diria? Como eu explicaria o que fiz? Como eu justificaria ter negado minha própria mãe, ter tratado como uma estranha a pessoa que me deu tudo? Os meses passaram e chegou o momento de enviar os convites do casamento. Rafael e eu estávamos sentados no escritório da casa, fazendo a lista final de convidados. Ele falou dos primos distantes que seria educado convidar, de colegas da faculdade que ele não via há anos. E então perguntou sobre minha família. Disse que a lista tinha ficado muito desbalanceada, com quase 150 convidados do lado dele e apenas 30 do meu. Onde estavam meus parentes, meus pais, meus tios, meus primos? Repeti as mentiras que tinha contado 1000 vezes. Minha família era pequena, muito reservada, havia questões complicadas, desencontros antigos. Meus pais provavelmente não viriam porque viajavam muito, porque não eram de eventos sociais, porque tínhamos nos afastado ao longo dos anos. Rafael aceitou. Como sempre aceitou, mas pela primeira vez vi uma sombra de dúvida nos olhos dele. Percebi que as mentiras estavam começando a pesar, que uma hora a verdade viria à tona e eu perderia tudo. Naquela noite, depois que Rafael dormiu,
Fui até a sacada e fiquei olhando a cidade iluminada. Pensei em como tinha chegado até ali, em cada escolha que tinha feito, em cada mentira que tinha contado. Pensei na mulher que eu tinha me tornado, com seu apartamento luxuoso e seu carro importado e suas roupas de grife, e me perguntei se ela era realmente melhor do que a menina que cresceu naquela casa humilde com uma mãe que trabalhava até as mãos sangrarem para dar a ela uma chance melhor. Peguei o telefone e fiquei olhando para o número da minha mãe. Os dedos pairavam sobre a tela, tremendo. Queria discar. Queria ouvir a voz dela. Queria pedir desculpas por tudo. Mas o orgulho, esse demônio silencioso que tinha me acompanhado por tantos anos, me segurou de volta. O que eu diria? Como começaria essa conversa? E se ela me rejeitasse? Se dissesse que não tinha mais filha, que eu tinha feito minha escolha naquela noite no restaurante? Não sei se eu conseguiria suportar a dor da rejeição dela, depois de ter sido eu a causar tanta dor. Guardei o telefone e fui dormir, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, lembrando de momentos da infância que eu tinha tentado tanto esquecer. Lembrei da vez que tive febre alta e ela ficou acordada a noite inteira, trocando compressas frias, sussurrando palavras de conforto. Lembrei dos meus aniversários, quando ela trabalhava o dia inteiro e ainda chegava em casa e fazia bolo do zero, decorava a casa com correntes de papel crepom que ela mesma fazia, convidava os vizinhos para cantar parabéns porque queria que eu me sentisse especial. Lembrei da formatura do ensino médio, quando ela insistiu em ir mesmo eu tendo inventado 1000 desculpas. Ela chegou atrasada porque o ônibus tinha quebrado no caminho, entrou correndo no auditório bem quando estavam chamando meu nome. Eu estava de costas e não a vi entrar, mas depois ela me contou que tinha corrido 2 quilômetros de salto alto velho, só para não perder o momento em que eu receberia meu diploma. Seus pés sangraram dentro dos sapatos, mas ela disse que valeu a pena cada gota de sangue para ver sua filha subir naquele palco. E eu, como retribuí? Sumindo gradualmente da vida dela, mentindo sobre quem ela era, negando sua existência para manter uma imagem falsa. Ela tinha dado tudo por mim, literalmente tudo: sua juventude, sua saúde, suas próprias chances de uma vida melhor. E eu dei a ela apenas migalhas de afeto quando me convinha, quando não interferia com meus planos. Os preparativos do casamento continuaram. 3 meses antes da data, recebi uma ligação de um número desconhecido. Não costumo atender números estranhos, mas algo me fez atender dessa vez. Era Dona Mercedes, a vizinha da minha mãe que eu conhecia desde criança. A voz dela estava trêmula, nervosa. Perguntou se eu era mesmo a Camila, filha da Aparecida. Quando confirmei, ela respirou fundo e disse que precisava me contar algo. Minha mãe estava doente. Tinha desmaiado no trabalho 3 dias atrás e foi levada ao hospital. Os médicos descobriram um tumor no pâncreas, já em estágio avançado. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Perguntei por que ninguém tinha me avisado antes, por que minha mãe não tinha me ligado. Dona Mercedes fez uma pausa longa antes de responder. Disse que minha mãe tinha proibido qualquer um de entrar em contato comigo. Que ela dizia que eu tinha minha vida, minha carreira, que não queria atrapalhar, que não queria ser um fardo. Mas Dona Mercedes não conseguiu ficar calada mais. Achava que eu tinha o direito de saber, que uma filha merecia saber que sua mãe estava morrendo. Essa última palavra ecoou na minha cabeça. Morrendo. Minha mãe estava morrendo e eu não sabia. Perguntei onde ela estava, qual hospital, qual quarto. Dona Mercedes me deu as informações e eu desliguei num transe. Olhei ao redor do meu escritório em casa, com suas paredes decoradas com prêmios e certificados, com fotos minhas em eventos importantes, em jantares de gala, em viagens internacionais. Cada objeto ali era um símbolo do meu sucesso, mas nenhum deles significava nada naquele momento. Peguei as chaves do carro e saí correndo. Nem avisei Rafael, nem troquei de roupa. Dirigi pelo trânsito da cidade como uma automata, meu cérebro incapaz de processar completamente a informação. Tumor no pâncreas. Estágio avançado. As palavras se repetiam como um mantra sinistro. Quanto tempo ela tinha? Semanas. Meses. E quanto tempo ela já sabia e não me contou? Quantas noites ela ficou acordada, sozinha, com medo da morte,
sem poder ligar para a única família que tinha porque eu tinha deixado claro que ela não era bem-vinda na minha vida. O hospital era público, localizado numa área pobre da cidade. O prédio era antigo, as paredes precisando de pintura, os corredores lotados de pessoas esperando atendimento. Era tão diferente dos hospitais particulares onde eu fazia meus check-ups anuais, com salas de espera confortáveis e atendimento personalizado. Passei pela recepção às pressas, subi as escadas até o quarto andar, procurando o quarto que Dona Mercedes tinha me indicado. Quando cheguei na porta, parei. Pela janela pequena, podia ver minha mãe deitada na cama, conectada a vários aparelhos. Ela parecia ter envelhecido 20 anos desde a última vez que a vi. Seu rosto estava pálido, os ossos aparentes, o corpo tão magro que mal fazia volume sob os lençóis brancos do hospital. Dona Mercedes estava sentada ao lado dela, segurando sua mão. Era Dona Mercedes ali, não eu. Era ela que estava acompanhando minha mãe naquele momento de terror, oferecendo a companhia que deveria ser minha responsabilidade. Respirei fundo e empurrei a porta. O som da dobradiça fez minha mãe virar a cabeça. Nossos olhos se encontraram e o tempo parou. Vi tantas emoções passarem pelo rosto dela. Surpresa, alegria, dor, e então, algo que me cortou mais fundo que qualquer coisa, resignação. Como se ela já esperasse que eu não viesse, como se minha presença fosse uma anomalia, um acaso, não algo que ela pudesse contar. Dona Mercedes se levantou, murmurando algo sobre pegar um café, deixando-nos sozinhas. O silêncio que se instalou entre nós era denso, carregado de anos de ausência, de palavras não ditas, de mágoas acumuladas. Aproximei-me da cama devagar, como se ela fosse desaparecer se eu me movesse rápido demais. Minha voz saiu quebrada quando finalmente consegui falar. Mãe. Ela fechou os olhos ao ouvir essa palavra. Quanto tempo fazia desde que eu a tinha chamado de mãe? Nas nossas ligações esporádicas, eu evitava até usar esse termo, tratava-a de forma genérica, distante. E agora, aquela palavra simples, carregada de significado, parecia pequena demais para conter tudo o que eu precisava dizer. Você não precisava ter vindo, ela disse, e sua voz estava fraca, mas firme. Sei que você deve estar ocupada. Ocupada. Aquela palavra me atingiu como um soco. Ocupada demais para minha mãe. Ocupada demais para a pessoa que nunca esteve ocupada demais para mim, que abriu mão de tudo, sempre, para garantir que eu tivesse o que precisava. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas tentei segurar. Não tinha o direito de chorar, não depois de tudo que fiz. Sentei na cadeira ao lado da cama, aquela cadeira ainda quente do corpo de Dona Mercedes, uma estranha que tinha estado mais presente para minha mãe do que eu. Peguei a mão dela, tão frágil agora, tão diferente daquelas mãos fortes que me seguravam quando eu era criança. Ela tentou puxar, mas eu segurei firme. Precisava segurar, precisava sentir que ela ainda estava ali, ainda viva, ainda minha mãe apesar de tudo que eu tinha feito para negar. Essa conexão. Por que você não me contou? Perguntei, e as lágrimas finalmente começaram a cair. Por que não me ligou quando descobriu? Ela me olhou com aqueles olhos cansados, olhos que viram tanto sofrimento mas nunca perderam a capacidade de amor. Por que você deixou bem claro, Camila, que não quer ter uma mãe como eu? Uma mãe pobre, sem educação, que trabalha em cozinha. Você construiu uma vida bonita sem mim. Não queria estragar isso. Cada palavra era uma facada. Não havia acusação na voz dela, apenas constatação de fatos, o que tornava tudo pior. Se ela estivesse brava, se gritasse comigo, se me xingasse, talvez fosse mais fácil. Mas aquela aceitação tranquila da minha rejeição, aquela resignação de quem já sofreu tanto que mais uma dor não faz diferença, era insuportável. Mãe, eu... Comecei, mas as palavras morreram na garganta. O que eu podia dizer? Desculpa. Essa palavra era ridiculamente inadequada para a magnitude do que eu tinha feito. Desculpa por ter vergonha de você. Desculpa por ter mentido sobre você. Desculpa por ter negado sua existência. Desculpa por ter escolhido minha carreira, meu status, minha vida falsa em vez de você. Nenhuma desculpa do mundo seria suficiente. Não precisa explicar,
Ela disse, apertando fraco minha mão. Eu entendo. Você sempre foi inteligente, sempre quis mais da vida. Eu nunca te culpei por isso. Sempre soube que você iria longe, que meu mundo pequeno não seria suficiente para você. Não é verdade, soltei. E agora eu estava chorando de verdade, soluçando como não chorava desde criança. Seu mundo nunca foi pequeno. Eu é que fui. Eu é que transformei tudo em vergonha. Você me deu tudo. Você sacrificou sua vida inteira por mim, e eu não consegui ter a decência de honrar isso. Ela levantou a mão trêmula e tocou meu rosto, secando as lágrimas com o polegar como fazia quando eu era pequena e caía do balanço. Filha, o amor de mãe não precisa de agradecimento. Não é uma transação comercial. Eu te amei porque você existia, porque era minha filha, não porque esperava algo em troca. Mas isso só tornou tudo pior. Se ela tivesse me cobrado, se tivesse exigido reconhecimento, talvez eu conseguisse processar melhor. Mas esse amor incondicional, esse amor que continuava existindo mesmo depois de tudo que fiz, mesmo ali naquela cama de hospital, era pesado demais para carregar. Quanto tempo? Perguntei, tentando controlar os soluços. Quanto tempo os médicos disseram que você tem? Ela hesitou, e eu vi a verdade no seu rosto antes mesmo dela falar. Algumas semanas. Talvez um mês, se eu tiver sorte. O tumor já espalhou. Já está no fígado, nos pulmões. Não há mais nada a fazer além de controlar a dor. Algumas semanas. Um mês. Depois de 30 anos de vida, tudo o que me restava com minha mãe era algumas semanas. E mesmo assim, ela não tinha me procurado. Teria morrido sozinha, silenciosamente, sem me dar a chance de pelo menos tentar consertar as coisas, porque ela achava que seria um fardo para mim. Vou cuidar de você, disse com determinação, ainda segurando sua mão. Vou te levar para minha casa, vou contratar os melhores médicos, vou... Não, ela interrompeu, com uma firmeza que não esperava. Não quero terminar meus dias sendo seu projeto de caridade. Não quero que você fique comigo por culpa ou por pena. Se você ficar, quero que seja porque quer, porque finalmente consegue me aceitar como sou. Suas palavras me atingiram em cheio. Projeto de caridade. Era exatamente isso que eu estava fazendo, tentando comprar meu caminho de volta ao coração dela com dinheiro e recursos. Mas ela não queria nada disso. Ela nunca quis nada além de amor verdadeiro, de aceitação, de uma filha que não tivesse vergonha dela. Eu quero, afirmei, e pela primeira vez em anos estava sendo completamente honesta. Eu quero ficar com você. Não por culpa, não por pena. Porque você é minha mãe e eu desperdicei anos preciosos tentando esquecer isso. Porque eu fui uma idiota que trocou ouro por vidro colorido. Porque você merece ter alguém que te ame nos seus últimos dias, e eu quero que esse alguém seja eu. Ela me olhou profundamente, procurando sinceridade nas minhas palavras, e eu deixei que ela visse tudo. Toda a dor, todo o arrependimento, toda a vergonha não dela, mas de mim mesma. Ela deveu ver algo que a convenceu, porque finalmente acenou devagar com a cabeça. Nos dias seguintes, organizei tudo. Contratei enfermeiras particulares, transferi minha mãe para um hospital privado contra sua vontade inicial, arrumei um quarto inteiro no meu apartamento para ela. Rafael ficou confuso com toda a movimentação. Perguntou quem era aquela mulher que eu estava trazendo para nossa casa. E então, pela primeira vez na minha vida adulta, contei a verdade. Sentamos na sala e eu contei tudo. Sobre minha infância pobre, sobre a casa de 2 cômodos, sobre minha mãe cozinheira que trabalhou a vida inteira para me dar educação. Sobre as mentiras que construí, a vergonha que senti, a rejeição no restaurante. Rafael me ouviu em silêncio, e a cada revelação via sua expressão mudar. Surpresa, incredulidade, e então, algo que me fez sentir ainda pior, decepção. Você mentiu para mim durante todos esses anos, ele disse quando terminei. Inventou uma família inteira. Me fez conhecer seus supostos pais que nunca existiram. Contou histórias sobre uma infância que nunca aconteceu. Quem é você realmente, Camila? Não soube responder. Porque eu mesma não sabia mais quem era. Tinha passado tanto tempo sendo a personagem que criei que a pessoa real tinha se perdido no processo.
Eu sou alguém que cometeu erros terríveis, respondi finalmente. Alguém que machucou a pessoa que mais a amava no mundo por puro egoísmo e vaidade. E agora estou tentando consertar, mesmo sabendo que talvez seja tarde demais. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Depois levantou e foi até o quarto. Voltou com uma mala. Preciso de um tempo para processar tudo isso, disse. Nosso relacionamento foi construído sobre mentiras. Não sei se consigo confiar em você de novo. Eu podia ter implorado, podia ter tentado convencê-lo a ficar. Mas a verdade é que ele estava certo. Como ele poderia confiar em mim? Eu tinha enganado todo mundo ao meu redor, inclusive eu mesma. Assisti ele ir embora e, estranhamente, senti mais alívio do que tristeza. Como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Não precisava mais manter a farsa, pelo menos não em casa. Minha mãe se mudou para meu apartamento na semana seguinte. Transformei o quarto de hóspedes em um espaço confortável para ela, com tudo que pudesse precisar. As enfermeiras vinham todos os dias, os médicos faziam visitas regulares, administravam medicamentos para a dor. Mas nada disso importava tanto quanto o tempo que passei ao lado dela. Cancelei reuniões, remarcei compromissos, coloquei uma sócia para tocar a empresa temporariamente. Pela primeira vez em anos, minha carreira não era prioridade. Passava os dias conversando com minha mãe, ouvindo histórias da infância dela, da juventude, de como tinha sido carregar uma gravidez sozinha aos 18 anos. Ela me contou sobre meu pai com mais detalhes do que nunca tinha compartilhado. Não com amargura, apenas com a sabedoria de quem já fez as pazes com o passado. Descobri coisas sobre ela que nunca soube. Que ela gostava de ler poesia, que tinha sonhado em ser professora quando era jovem, mas teve que abandonar a escola para trabalhar. Que ela tocava violão quando adolescente e cantava em corais de igreja. Que tinha um talento natural para a pintura e costumava fazer aquarelas no pouco tempo livre que tinha, até que a exaustão do trabalho tirou isso dela também. Pedi que ela pintasse para mim. Compramos tintas, telas, pincéis. Nos dias em que a dor não estava tão forte, ela se sentava na varanda com vista para o parque e pintava. Paisagens à memória, a casa onde cresceu no interior, o rio onde brincava quando criança, o rosto da mãe dela que eu nunca conheci. Cada pintura era um pedaço da sua alma que ela nunca tinha tido tempo de expressar, ocupada demais mantendo-nos vivas. Cozinhávamos juntas, ou melhor, eu tentava ajudar enquanto ela dirigia da cadeira de rodas quando estava forte o suficiente. Ela me ensinou receitas que sua mãe tinha lhe ensinado, segredos passados de geração em geração. O molho de tomate perfeito que levava uma pitada de açúcar. O bolo de fubá que ficava úmido porque levava leite condensado na massa. O macarrão caseiro que precisava descansar exatamente 20 minutos antes de abrir. Você precisa aprender essas coisas, ela dizia, suas mãos trêmulas guiando as minhas. Para poder passar para seus filhos um dia. Para que não se perca. Filhos. Será que eu teria filhos algum dia? Rafael tinha ido embora. Minha vida cuidadosamente construída estava desmoronando. Mas estranhamente, enquanto tudo desabava, eu me sentia mais inteira do que há anos. Como se estivesse finalmente me reencontrando debaixo de todas as camadas de mentiras que tinha colocado sobre mim mesma. Dona Mercedes visitava regularmente, assim como outros vizinhos da antiga casa. Eles vinham com marmitas, com frutas, com flores baratas do mercado. Traziam carinho simples e genuíno, o tipo de amor que não pode ser comprado. E eu, que tinha passado anos frequentando festas caras cercada de pessoas que mal me conheciam, percebi que aquelas visitas humildes valiam mais do que todos os eventos sociais que já frequentei. Uma tarde, Dona Mercedes trouxe uma caixa velha de sapatos cheia de fotos. Eram fotos de mim crescendo, desde bebê até adolescente. Minha mãe tinha guardado cada uma, organizado cronologicamente, escrito no verso datas e pequenas notas sobre o que estava acontecendo naquele dia. Primeiro dia de aula. Estava nervosa, mas fingiu ser corajosa. Apresentação de dança. Caiu no meio, mas levantou sorrindo. Formatura do ensino fundamental. Ela brilhou mais que todas as estrelas do céu. Cada foto, cada nota, era evidência de um amor que eu tinha ignorado, descartado, pisoteado. Minha mãe tinha documentado minha vida inteira com devoção,
guardado cada memória como se fosse tesouro, enquanto eu tentava ativamente apagar ela da minha história. Ela olhava essas fotos toda noite, Dona Mercedes me contou, voz embargada. Principalmente depois que você parou de visitar. Ficava horas olhando, relembrando, chorando baixinho para ninguém ouvir. Mas no dia seguinte, acordava e dizia que você estava ocupada construindo sua vida, que estava orgulhosa de você, que entendia. Chorei tanto naquela tarde que pensei que não havia mais lágrimas em mim. Mas sempre havia mais. Cada nova revelação de quanto minha mãe me amou, de quanto ela sofreu em silêncio, de quanto ela sacrificou sem nunca cobrar, abria novas feridas de arrependimento. À noite, quando as enfermeiras iam embora e era só eu e ela, conversávamos no escuro do quarto. Ela estava sempre com dor agora, mesmo com os remédios mais fortes. O câncer estava ganhando, consumindo seu corpo dia após dia. Mas sua mente permanecia clara, e era nessas conversas noturnas que tínhamos as trocas mais profundas. Você tem que me prometer uma coisa, ela disse uma noite, sua voz quase um sussurro. Quando eu for, não deixe que a culpa te consuma. Você cometeu erros, sim, erros grandes. Mas você também é jovem, tem uma vida inteira pela frente. Use esse arrependimento para ser melhor, não para se destruir. Como posso não me sentir culpada? Perguntei, segurando sua mão. Desperdicei nossos últimos anos juntas. Te machuquei de formas que não podem ser desfeitas. Te neguei quando você precisava de mim. E agora está aqui, ela respondeu, apertando minha mão com a força que ainda tinha. Está aqui nos meus últimos dias, me fazendo companhia, me mostrando amor. Isso conta, filha. Não apaga o passado, mas conta. E eu te perdoo. Já perdoei faz tempo. Aquelas palavras deveriam trazer conforto, mas só trouxeram mais dor. Porque ela não deveria ter que me perdoar. Eu não merecia seu perdão. Mas ela dava mesmo assim, porque esse era o tipo de pessoa que ela sempre foi. Alguém que amava sem condições, que perdoava sem ressentimentos, que dava tudo sem esperar retorno. Passamos a fazer coisas simples juntas. Assistir filmes antigos que ela amava. Ler poesia em voz alta. Olhar álbuns de fotos e ouvir suas histórias sobre cada uma. Preparar receitas que ela não tinha mais força de comer, mas gostava de ver sendo feitas. Sentar na varanda vendo o pôr do sol, em silêncio, apenas estando juntas. Foi numa dessas tardes de silêncio compartilhado que ela me contou sobre o restaurante onde eu a neguei. Eu queria te mostrar, ela disse, olhos fixos no horizonte cor de laranja. Tinha acabado de ganhar uma promoção. Depois de 30 anos trabalhando em cozinhas, finalmente iam me fazer chefe assistente. Era a conquista que eu esperava a vida toda. Queria compartilhar isso com você. Queria que você visse que sua mãe também podia vencer, do jeito dela. A promoção. Ela tinha ido até aquele restaurante, atravessado a cidade inteira, não para me cobrar, não para me perturbar, mas para compartilhar uma conquista. Para dividir comigo um momento de alegria. E eu, cega pela minha própria vaidade, tinha visto apenas uma ameaça à imagem que tinha construído. Tinha visto apenas como seria desconfortável explicar quem ela era aos meus sócios. Nunca parei para perguntar por que ela estava lá, o que ela queria me contar. Mão, eu não sabia. Comecei, mas ela balançou a cabeça. Não precisa saber de tudo para ser gentil com as pessoas que te amam. Essa é uma lição que você precisa levar para frente. Nunca assuma que você sabe toda a história. Nunca descarte as pessoas porque elas não se encaixam na sua visão de como sua vida deveria ser. Aprendi mais com minha mãe naquelas semanas do que havia aprendido em toda a minha vida. Aprendi que riqueza de verdade não está em contas bancárias ou apartamentos de luxo. Está em relações genuínas, em tempo compartilhado, em amor que não precisa de explicações ou justificativas. Aprendi que vergonha é um sentimento que corrompe, que transforma ouro em cinzas, que nos faz trocar o que é precioso por coisas que brilham mas não têm valor real. Aprendi que minha mãe, com suas mãos calejadas e suas roupas simples, era mais digna, mais forte, mais sábia do que qualquer executivo de terno caro que eu já havia conhecido. Ela havia criado uma vida de significado verdadeiro em meio à pobreza, enquanto eu criará apenas uma fachada vazia em meio ao conforto.
3 semanas depois dela se mudar para minha casa, numa terça-feira chuvosa, ela acordou sem conseguir se levantar. A dor estava insuportável, mesmo com morfina. Chamei o médico, que foi claro, eram os últimos dias. Talvez horas. O corpo dela estava finalmente cedendo à doença. Mandei as enfermeiras embora. Queria que fossem só nós duas, como no começo, antes de eu estragar tudo. Deitei na cama ao lado dela, como fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Segurei sua mão e prometi que não iria a lugar nenhum, que ficaria ali até o fim. Cante para mim, ela pediu, voz quase inaudível. Aquela música que eu costumava cantar para você dormir. Levei um momento para lembrar. Fazia tanto tempo. Mas então a melodia voltou, junto com a lembrança de noites quentes de verão, o ventilador velho fazendo barulho, minha mãe sentada na beira da cama cantando baixinho até eu adormecer. Era uma cantiga simples, sem pretensões, que sua mãe tinha cantado para ela, e a mãe dela antes disso. Comecei a cantar, voz tremendo de emoção. Ela fechou os olhos e sorriu, aquele sorriso que eu não via há tanto tempo, o sorriso que iluminava tudo ao redor. Cantei todas as músicas que conseguia lembrar, e depois comecei a inventar, apenas melodiando palavras de amor, de gratidão, de desculpas que nunca seriam suficientes. Eu te amo, mãe, sussurrei quando não conseguia mais cantar. Eu sempre te amei, mesmo quando estava escondendo isso. Você foi a melhor mãe que alguém poderia ter, e eu fui a pior filha. Sinto tanto, tanto por tudo. Ela abriu os olhos com esforço e me olhou. Você não foi a pior filha. Você foi uma filha confusa, perdida, tentando encontrar seu lugar no mundo. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Ela respirou fundo, cada respiração um esforço. Prometa que vai viver de verdade agora. Prometa que vai parar de fingir ser quem você não é. Prometa que vai honrar a menina que você era antes de aprender a sentir vergonha. Eu prometo, disse, lágrimas caindo livremente. Prometo que vou viver honestamente. Prometo que vou honrar seu sacrifício fazendo algo que importe de verdade. Prometo que vou carregar você comigo em tudo o que faço, não escondida, mas celebrada. Ela sorriu de novo, mais fraco dessa vez. Então eu posso ir em paz. Suas pálpebras começaram a fechar. Foi uma vida boa, sabe? Difícil, mas boa. Porque eu tive você. Você foi minha maior alegria, meu maior orgulho. Não importa o que aconteceu, você foi o melhor da minha vida. Mãe, não, implorei, sentindo ela escorregando. Por favor, fique mais um pouco. Por favor. Mas ela já estava indo. Sua respiração ficou mais rasa, mais espaçada. Segurei sua mão com toda a força que tinha, como se pudesse mantê-la comigo através da pura vontade. Mas a morte não negocia, não aceita barganhas. Às 3h27 da madrugada, com a chuva batendo nas janelas e minha mão na dela, minha mãe deu seu último suspiro. E com ele, levou um pedaço de mim que nunca voltaria. Não o pedaço falso que eu tinha construído, a empresária bem-sucedida, a socialite sofisticada. Levou a parte que ainda era pura, a parte que ela tinha nutrido e protegido enquanto pôde, antes de eu enterrá-la sob camadas de vergonha e mentiras. O funeral foi simples, como ela teria querido. Nada de caixão luxuoso ou flores caras. Vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos humildes vieram se despedir. Dona Mercedes fez um discurso emocionado sobre uma mulher que trabalhou até as mãos sangrarem para dar à filha uma vida melhor. Falou de sacrifício, de amor incondicional, de força silenciosa. Quando chegou minha vez de falar, subi até o púlpito com as pernas bambas. Olhei para todas aquelas pessoas simples, trabalhadoras, honestas, e vi o mundo que minha mãe habitava, o mundo que eu tinha rejeitado. E então, pela primeira vez em público, contei a verdade. Contei sobre a menina pobre que ganhou bolsa em escola particular e aprendeu a ter vergonha das próprias origens. Sobre as mentiras que construiu, a família falsa que inventou, a vida de fachada que criou. Sobre a mãe que negou num restaurante caro, que evitou por anos, que deixou morrer parcialmente solitária porque estava ocupada demais mantendo uma imagem. Minha mãe me deu tudo, disse, voz quebrando.
E eu a tratei como se ela fosse nada. Ela trabalhou até os ossos doerem para me dar educação, e eu usei essa educação para criar uma pessoa que tinha vergonha dela. Ela me amou incondicionalmente, e eu retribuí com rejeição e distância. As lágrimas escorriam livremente agora. Não há desculpa para o que fiz. Não há perdão suficiente no mundo. Mas ela me perdoou mesmo assim, porque era esse o tipo de pessoa que ela era. Alguém que amava além do merecido, que dava além do razoável, que perdoava além do justo. Olhei para o caixão simples onde ela descansava. Mãe, sei que é tarde demais para consertar nossos anos perdidos, mas juro que vou honrar você daqui para frente. Vou viver com verdade, não com mentiras. Vou valorizar as pessoas pelo que são, não pelo que podem fazer pela minha imagem. Vou carregar suas lições comigo, e quando eu fraquejar, quando sentir vergonha ressurgindo, vou lembrar do seu rosto naquele restaurante, da dor nos seus olhos, e vou escolher diferente. O silêncio na capela era absoluto. Algumas pessoas choravam abertamente. Desci do púlpito e fui até o caixão pela última vez. Coloquei minha mão sobre a madeira fria e sussurrei as palavras que deveria ter dito todos os dias, durante todos aqueles anos. Obrigada, mãe. Obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Obrigada por me amar quando eu não merecia amor. Obrigada por ser exatamente quem você era, sem pretensões, sem falsidade, sem vergonha. Você era perfeita, e eu fui cega demais para ver. Nos meses que se seguiram, desmontei sistematicamente a vida que tinha construído. Terminei o relacionamento com Rafael de forma definitiva. Ele até tentou voltar, disse que podíamos superar aquilo, mas eu sabia que não podíamos. Nosso relacionamento foi fundado em mentiras, e sem elas, não havia nada sólido ali. Vendi o apartamento de luxo e me mudei para uma casa simples, menor, mais honesta. Reestruturei minha empresa, mudando o foco de lucro máximo para impacto social. Comecei a trabalhar com programas de capacitação profissional para jovens de comunidades carentes, ajudando meninas como eu fui a conquistar educação sem precisar negar de onde vieram. Voltei a visitar a casa onde cresci, aquela casa de 2 cômodos que um dia me envergonhou. Sentei na varanda e conversei com Dona Mercedes e outros vizinhos, ouvindo histórias sobre minha mãe que eu nunca conhecera. Descobri que ela doava comida para famílias mais necessitadas, que ajudava crianças do bairro com lição de casa, que era conhecida como Dona Cida, aquela que tem coração de ouro. Todos conheciam minha mãe. Todos tinham histórias de gentileza dela, de vezes que ela ajudou mesmo sem ter muito. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia que ela tinha uma filha que a rejeitava. Ela nunca contou a ninguém sobre o restaurante, sobre minhas ausências, sobre minha vergonha. Protegeu minha reputação até o fim, mesmo quando eu não protegia a dela. Encontrei, entre os pertences dela, um caderno velho. Era um diário que ela mantinha de forma irregular, escrevendo quando tinha energia e tempo. Li cada página, cada entrada, e cada uma era uma punhalada no coração. Havia entrada sobre como sentia minha falta, sobre como rezava todas as noites para que eu fosse feliz, sobre como entendia que eu precisava voar alto e ela não podia prender minhas asas. Uma entrada em particular me destruiu. Era de 2 dias depois do incidente do restaurante. Com caligrafia trêmula, ela tinha escrito: "Hoje entendi que perdi minha filha de verdade. Não para a morte, que seria mais fácil de aceitar. Perdi para a vergonha, para um mundo que ensinou a ela que amor de mãe, pobre não vale tanto quanto status social. Não consigo culpá-la. Eu mesma sempre quis que ela tivesse mais, que fosse além. Só não esperava que além significasse deixar para trás quem a amou primeiro. Mas se é isso que ela precisa para ser feliz, então que seja. Meu amor por ela não diminui porque ela não corresponde. Amor de mãe não funciona assim. Continuarei amando, mesmo de longe, mesmo no silêncio, mesmo se ela nunca voltar." Chorei tanto lendo aquilo que manchei as páginas com lágrimas. Como ela conseguia ser tão boa, tão generosa até no seu maior sofrimento. Enquanto eu vivia postando fotos falsas de felicidade nas redes sociais, ela estava sozinha escrevendo sobre amor não correspondido, sobre uma filha que escolheu aparência em vez de substância. Continuei lendo o diário.
Havia páginas sobre o orgulho que sentia quando via minhas conquistas profissionais na internet, mesmo à distância. Sobre como ela contava para os vizinhos que sua filha era executiva bem-sucedida, omitindo o fato de que essa filha não a visitava. Sobre como ela assistia vídeos de festas e eventos que eu postava, tentando matar a saudade através de uma tela. A última entrada era de uma semana antes de desmaiar no trabalho. Estou sentindo muita dor ultimamente. Acho que pode ser algo sério. Mas não vou contar para Camila. Ela está tão ocupada, tão feliz com sua vida nova. Não quero ser um fardo. Se for meu tempo de partir, vou partir em paz sabendo que consegui dar a ela uma chance de ser feliz, mesmo que essa felicidade não inclua a mim. Fechei o caderno e segurei contra o peito, soluçando descontroladamente. Ela estava com dor, estava assustada, provavelmente já suspeitando que era algo grave, e não me contou porque achava que seria um fardo. Porque eu, com meu comportamento ao longo dos anos, tinha deixado claro que ela não era prioridade, que minha carreira e minha imagem importavam mais. Guardei o diário numa caixa especial, junto com as fotos e as pinturas que ela fez nas últimas semanas. Eram os únicos pertences dela que mantive. Todo o resto doei para pessoas que precisavam, como ela teria querido. Mas essas coisas, essas janelas para sua alma, essas evidências de amor incondicional, guardei para sempre. Comecei a ir em terapia. Precisava processar tudo, entender como tinha me transformado naquela pessoa, como reconstruir-me em algo melhor. A terapeuta me ajudou a ver que a vergonha é uma emoção que aprendemos, geralmente de contextos sociais que valorizam coisas erradas. Que não nasci sentindo vergonha da minha mãe, mas aprendi a sentir quando entrei no ambiente que me ensinou que pobreza era motivo de humilhação. Mas entender não absolveu. Saber as razões sociológicas por trás do meu comportamento não diminuiu a dor do que fiz. Porque no final, tive escolhas. Em cada momento crucial, tive a opção de escolher amor em vez de status, verdade em vez de mentira, coragem em vez de covardia. E sempre escolhi errado. 6 meses após o funeral, recebi uma carta. Era do advogado que tinha cuidado das coisas da minha mãe. Ela tinha deixado um testamento. Não tinha muito, mas o pouco que tinha, ela deixou para mim. Algumas economias, equivalentes a R$ 3.000, e uma carta, escrita semanas antes de morrer, quando ainda tinha forças. Abri com mãos trêmulas. A letra estava descoordenada, mas a mensagem era clara. Minha querida Camila, se você está lendo isso, significa que já parti. Espero que meus últimos dias tenham sido ao seu lado, porque esse foi sempre meu maior desejo. Mas se não foram, tudo bem também. Quero que saiba que nunca te culpei por se afastar. Eu entendo. O mundo é cruel com quem vem de baixo, e você só estava tentando sobreviver nele do jeito que sabia. Essas economias são de uma vida inteira de trabalho. Não é muito, eu sei. Mas quero que use para algo especial. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser uma viagem que sempre quis fazer, um curso que deseja, ou simplesmente um jantar num restaurante bonito. Use para algo que te traga alegria verdadeira, não a alegria falsa de impressionar outras pessoas. E quero pedir só uma coisa: quando você tiver filhos um dia, conte a eles sobre mim. Não sobre a cozinheira pobre, mas sobre a mulher que amou você mais do que qualquer coisa no mundo. Sobre os sacrifícios, sim, mas também sobre as alegrias. Sobre as noites que passamos juntas quando você era pequena, sobre os bolos de aniversário, sobre as histórias que contava antes de você dormir. Não me esqueça, filha. Mas também não deixe que a culpa te paralise. Viva. Viva de verdade. Viva honestamente. Seja a pessoa incrível que sei que você pode ser. E saiba que, onde quer que eu esteja, estarei torcendo por você, orgulhosa de você, amando você como sempre amei. Com todo o meu amor eterno, sua mãe, Aparecida li e reli aquela carta centenas de vezes. Cada palavra era um presente e um tormento. Até no final, até na morte, ela estava pensando em mim, querendo minha felicidade, me dando permissão para seguir em frente. Enquanto eu tinha passado anos pensando apenas em mim mesma, usei o dinheiro para criar um fundo de bolsas de estudo em nome dela. Fundo Aparecida Silva, para jovens que sonham alto. O dinheiro não era muito, mas complementei com recursos próprios.
Todo ano, 10 jovens de comunidades carentes recebem bolsas integrais para escolas particulares, mas com uma condição: precisam participar de um programa de mentoria onde aprendem sobre autovalor, sobre orgulho das próprias raízes, sobre não deixar que o mundo ensine vergonha. Conto minha história para esses jovens. Conto tudo, sem filtros, sem poupar detalhes constrangedores. Sobre a menina que teve vergonha da própria mãe, que mentiu por anos, que perdeu tempo precioso por vaidade. Sobre o arrependimento que carrego, sobre as lições que aprendi tarde demais. Não faço isso para obter perdão ou absolvição. Faço porque talvez, só talvez, minha história possa salvar alguém de cometer os mesmos erros. Uma das meninas do programa, Júlia, me procurou após uma das palestras. Ela chorava, disse que tinha começado a sentir vergonha da mãe que trabalhava como faxineira, que estava inventando desculpas para não levá-la aos eventos da escola, que estava no mesmo caminho que eu tinha trilhado. Segurei as mãos dela e olhei nos seus olhos. Não faça o que eu fiz, disse com toda a intensidade que tinha. Não troque diamante por vidro. Sua mãe, que limpa banheiros alheios para te dar educação, vale mais do que qualquer empresário de terno caro. O amor dela é real, incondicional, infinito. O que essas pessoas na escola pensam de você? Isso muda como o vento. Hoje você é popular, amanhã é esquecida. Mas sua mãe, ela estará lá sempre, se você deixar. Não cometa meu erro. Não espere até ser tarde demais. Júlia prometeu que não cometeria. Meses depois, me mandou uma foto, ela e a mãe na formatura do ensino fundamental, abraçadas, sorrindo. Obrigada por me salvar de mim mesma, escreveu. Chorei de alívio e de dor. Alívio porque salvei pelo menos uma pessoa desse caminho destrutivo. Dor porque ninguém me salvou quando eu precisava, e agora vivo com as consequências. 2 anos após a morte de minha mãe, voltei àquele restaurante. O lugar onde cometi meu maior pecado. Pedi uma mesa, a mesma mesa onde estava naquela noite fatídica. O maitre que tinha estado lá naquele dia ainda trabalhava ali. Reconheceu-me imediatamente e vi o desconforto no rosto dele. Quando ele veio tirar meu pedido, segurei seu braço gentilmente. Você se lembra de mim? Perguntei. Ele acenou, claramente constrangido. E você se lembra da mulher que eu disse não conhecer? Outro aceno. Era minha mãe. E eu menti porque tinha vergonha dela. Ela morreu pouco tempo depois daquele dia, e essa escolha me assombra todos os dias desde então. O homem não sabia o que dizer. Murmurou condolências. Eu continuei. Estou te contando isso porque você testemunhou um dos piores momentos da minha vida. E eu preciso que você saiba que aquela não era eu. Ou melhor, era a pior versão de mim. Estou tentando ser melhor agora, mas a chance de mostrar isso para ela se foi. Jantei sozinha naquela mesa, no mesmo lugar onde anos antes tinha escolhido aparência em vez de amor. Pedi o prato mais caro do cardápio, não porque era caro, mas porque minha mãe nunca teve chance de comer num lugar daqueles. Comi pensando nela, imaginando como teria sido se eu a tivesse abraçado naquele dia em vez de rejeitá-la. Se tivesse apresentado orgulhosamente aos meus sócios. Essa é minha mãe, a mulher mais forte que conheço, que me criou sozinha trabalhando em cozinhas para me dar educação. Como teria sido diferente? Talvez eu tivesse perdido aquele negócio. Talvez Rafael tivesse terminado comigo ali mesmo. Talvez minha reputação na sociedade tivesse sofrido. Mas teria mantido minha alma intacta. Teria mantido o amor e o respeito da única pessoa que verdadeiramente importava. Teria tido mais tempo com ela, tempo de qualidade, tempo sem a sombra da traição entre nós. Mas não se pode voltar no tempo. Não se pode consertar o que foi quebrado de forma tão definitiva. A morte é irrevogável, e com ela, todas as chances de reconciliação verdadeira. Hoje, aos 33 anos, vivo uma vida completamente diferente. Não tenho mais o apartamento de luxo nem o carro importado. Não frequento mais eventos sociais exclusivos nem finjo ser quem não sou. Trabalho com propósito em vez de prestígio. Construo relações genuínas em vez de contatos estratégicos. Vivo com verdade em vez de aparência. Mas a dor não diminui. O arrependimento não some com o tempo, ao contrário do que dizem. Fica ali, como uma cicatriz que dói em dias frios,
lembrando do ferimento original. Acordo no meio da noite pensando nela, em todas as vezes que poderia ter escolhido diferente e não escolhi. Vejo mães e filhas na rua, abraçadas, rindo juntas, e sinto uma inveja dolorosa de algo que tive e joguei fora. Mantenho o quarto que montei para ela no meu apartamento exatamente como estava. Suas pinturas nas paredes, suas plantas que cuido religiosamente, o violão que comprei para ela mas que nunca teve tempo de tocar. Às vezes entro ali e sento na cadeira onde ela passava as tardes, tentando sentir alguma conexão com ela, algum perdão vindo do além. Não sei se os mortos nos ouvem. Não sei se ela sabe que vivo diferente agora, que honro sua memória todos os dias, que seu nome está em cada projeto social que faço. Não sei se ela vê que finalmente entendi as lições que tentou me ensinar. Espero que sim. Espero que, onde quer que esteja, ela tenha finalmente a paz que mereceu em vida mas nunca teve. Porque eu não tenho paz. Não mereço paz. Carrego a culpa como penitência, como lembrança constante de nunca mais permitir que vaidade e vergonha guiem minhas escolhas. Cada vez que olho no espelho, vejo a mulher que neguei à própria mãe. E essa imagem nunca me deixará. Mas sigo em frente porque prometi a ela, porque seus últimos pedidos foram que eu vivesse de verdade e que não deixasse a culpa me consumir. Então vivo, mas carregando sempre o peso do que fiz. Trabalho para que outras jovens não cometam meus erros. Conto minha história para quem precisar ouvir. Honro minha mãe da única forma que ainda posso, sendo a filha que ela sempre viu em mim, mesmo quando eu não conseguia ver em mim mesma. Na gaveta da minha mesa de trabalho, guardo uma foto. É da última vez que estive com ela, 2 semanas antes de morrer. Estamos na varanda do meu apartamento, vendo o pôr do sol. Eu a abraço por trás, meu rosto encostado no dela. Ela sorri para a câmera, um sorriso tranquilo, em paz. E nos olhos dela, posso ver o que sempre esteve lá, o que eu era cega demais para enxergar. Amor absoluto, sem condições, sem julgamentos, sem limites. Essa foto é meu maior tesouro e meu maior tormento. Porque mostra o que poderia ter sido, se eu tivesse acordado antes. Mostra a mãe que sempre me amou e a filha que finalmente, tarde demais, aprendeu a retribuir esse amor sem vergonha. Às vezes, pessoas me param na rua. Reconhecem-me das palestras, dos artigos que escrevo sobre classe social e vergonha, do trabalho que faço com jovens. Dizem que sou inspiradora, que minha história tocou seus corações, que mudaram a forma como tratam suas próprias mães depois de me ouvirem. E eu agradeço, porque cada vida que consigo mudar, cada relação que consigo salvar, é uma pequena redenção. Mas inspiradora não sou. Sou apenas uma mulher que aprendeu a lição mais importante da vida no pior momento possível, quando não havia mais tempo de aplicá-la com quem verdadeiramente importava. Aprendi que não existe sucesso profissional que compense perder as pessoas que nos amam. Não existe quantidade de dinheiro que compre de volta o tempo desperdiçado. Não existe status social que preencha o vazio deixado por amor rejeitado. Aprendi que vergonha é um veneno que mata devagar, primeiro matando nossa humanidade, depois matando nossas relações, finalmente matando nossa própria alma. Aprendi que mães não são eternas. Que o amor delas, por mais incondicional que seja, ainda habita em corpos que envelhecem, adoecem, morrem. E que quando se vão, levam consigo todas as chances não aproveitadas, todas as palavras não ditas, todos os abraços não dados. Aprendi, acima de tudo, que honra verdadeira não vem de sobrenomes importantes ou diplomas caros ou apartamentos de luxo. Vem de amar sem vergonha, de honrar quem nos deu a vida, de ter coragem de ser verdadeiro num mundo que valoriza a falsidade. Mas aprendi tarde demais. E essa é minha cruz para carregar. Não como punição, mas como lembrança. Lembrança de que o tempo não espera, que as pessoas não vivem para sempre, que algumas escolhas não têm volta. Lembrança de que nem sempre recebemos segundas chances, e que quando recebemos, pode ser tarde demais para usá-las. Minha mãe, Aparecida Silva, trabalhou 40 anos em cozinhas alheias. Criou uma filha sozinha, sem ajuda, sem reclamar. Amou de forma pura e incondicional até seu último suspiro. E mereceu muito mais do que teve. Mereceu uma filha que a honrasse em vida, não apenas em morte.
Mereceu reconhecimento pelos sacrifícios, gratidão pela dedicação, amor correspondido na mesma intensidade com que ela amou. Mas recebeu vergonha. Recebeu rejeição. Recebeu apenas migalhas de atenção quando sua filha tinha tempo sobrando. E mesmo assim, continuou amando. Mesmo assim, continuou acreditando. Mesmo assim, perdoou. Hoje, quando alguém me pergunta sobre minha família, não minto mais. Digo a verdade com orgulho ferido, mas honesto. Minha mãe era cozinheira. Era uma mulher pobre que me criou sozinha numa casa humilde na periferia. Era a pessoa mais forte, mais generosa, mais amorosa que já conheci. E eu passei anos da minha vida tendo vergonha dela, desperdiçando tempo precioso que nunca vou recuperar. Ela morreu me perdoando, mas eu nunca vou me perdoar. Porque essa é a verdade que aprendi tarde demais: o amor de mãe perdoa tudo. Mas viver com o arrependimento de ter desperdiçado esse amor é uma sentença perpétua, uma dor que não tem cura, um vazio que nada preenche. E assim sigo, dia após dia, carregando a memória dela comigo. Não escondida, não negada, mas celebrada. Tarde demais para ela ver. Mas talvez, de onde quer que esteja, ela saiba. Talvez ela finalmente veja a filha que sempre mereceu ter. E talvez, apenas talvez, um dia eu consiga olhar no espelho e ver não só a mulher que a negou, mas também a mulher que aprendi a ser por causa dela. A mulher que ela sempre acreditou que eu poderia ser, se eu apenas tivesse coragem de ser verdadeira. Mas esse dia ainda não chegou. E talvez nunca chegue. Porque algumas marcas não se apagam. Alguns arrependimentos não se curam. Alguns amores, quando perdidos, deixam cicatrizes eternas. E eu vivo com as minhas. Cada dia, cada hora, cada respiração. Vivo sabendo que tive um diamante nas mãos e tratei como pedra comum. Vivo sabendo que algumas lições, por mais importantes que sejam, chegam tarde demais para serem aplicadas com quem verdadeiramente importava. Vivo sabendo que o preço da vergonha foi a perda do amor mais puro que jamais conhecerei. E esse é um preço que pagarei pelo resto da minha vida, em cada lembrança, em cada arrependimento, em cada noite em que acordo com lágrimas nos olhos, dizendo para o vazio: desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Te amo. Sempre te amei. E daria qualquer coisa, para poder te dizer isso mais uma vez. Mas o silêncio é a única resposta. O silêncio eterno de oportunidades perdidas, de palavras não ditas, de amor não correspondido enquanto havia tempo. E esse silêncio, essa ausência, esse vazio onde deveria estar o abraço dela, é tudo que me resta agora. Tudo que tenho são memórias, remorso e a dolorosa certeza de que nem sempre o tempo concede uma segunda chance. E quando concede, às vezes é tarde demais para fazer diferença. Essa é a minha história. Uma história de vergonha, arrependimento e amor perdido. Conto não buscando compaixão ou perdão. Conto como advertência. Para toda filha, todo filho que está começando a sentir vergonha das próprias raízes, que está considerando se afastar de quem os criou porque eles não se encaixam numa imagem idealizada de sucesso. Não façam o que eu fiz. Não troquem substância por aparência. Não deixem que o mundo ensine vocês a ter vergonha de amor verdadeiro. Porque um dia, quando for tarde demais, vocês vão perceber que honra verdadeira estava exatamente onde vocês estavam virando as costas. E então, como eu, vocês viverão com um peso que nunca diminui, uma dor que nunca sara, um arrependimento que dura para sempre. Porque no final, descobri a verdade mais amarga de todas: nem todo amor rejeitado retorna. Nem toda ausência pode ser preenchida. Nem todo erro pode ser corrigido. E algumas lições, por mais valiosas que sejam, custam mais do que qualquer um deveria pagar. Custam uma mãe. Custam tempo perdido. Custam paz de espírito. E custam, acima de tudo, a chance de viver sem carregar para sempre o peso do que poderia ter sido, mas nunca será. Se você gostou dessa história, deixa o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.